dia, miradeiros! Muito bom dia! Toda vez que nós fazemos vídeos, começamos assim de manhã, a voz sai um pouco com voz de sono, né, Tietchan? Estamos fazendo o nosso último vídeo aqui da região central, antes de voltar para casa, antes de voltar para a Vila do Conde. Nós mostramos várias coisas. Quem não sabe aonde nós estamos aqui, esse lugar aqui está parecendo um pouco diferente, é porque não assistiu o vídeo em que nós chegamos aqui no Alto Carro. Nós estamos no Conselho de Leiria. Quem não assistiu esse vídeo, onde a gente mostra que a gente está num lugar super diferente, clique aqui. Depois de assistir esse vídeo, evidentemente, depois vocês vêm lá. Porque hoje, depois do pequeno almoço, nós vamos para um lugar bacana de natureza, né, Tietchan? Acho que dá pra falar que é natureza, não é natureza? É natureza total. É um lugar bem diferente. Eu não sei se eu já fui. Você já foi? Agora que você falou que eu me dei conta, acho que eu nunca fui. Nós vamos para uma gruta, vamos fazer um passeio e além da gruta acho que tem mais coisa. Mas vamos primeiro tomar o nosso pequeno almoço. Já chegamos aqui na Gruta da Moeda. Nós acho que não tínhamos falado lá no alojamento. O nome aqui é Gruta da Moeda, que é aqui pertinho de onde a gente estava alojado aqui no distrito de Leiria. Nós vamos primeiro, na verdade, fazer um passeio aqui em volta. Ver aqui um pouquinho da serra e nós vamos com o Nelson. E vamos também para uma aldeia, não é isso? Dar uma passada no Pia do Urso. O plano é irmos primeiro ao monte, vamos ver aqui umas paisagens aqui da nossa região. Depois vamos visitar a aldeia da Pia do Urso, que é uma aldeia histórica aqui da nossa região, tem muita importância a nível do modo de vida das pessoas aqui, já vamos ver porquê. E depois voltamos aqui às grutas, para visitar a gruta, o centro de interpretação. Aqui estamos no Conselho da Batalha, o distrito de Leiria. O moleiro estava cá em cima e dormia cá, ficava cá durante 15 dias, 3 semanas. E o burro aqui ia à aldeia onde estava a casa do moleiro e estava também a esposa do moleiro que tirava os sacos da farinha e carregava outros sacos com cereais. Tocava ao burro, o burro vinha, já sabia o caminho, vinha até o moinho. Chegava ao moinho, o moleiro tirava o cereal, carregava a farinha e o burro era... Ou seja, caminhão. De burro ele não tinha nada. Nada, ele já sabia sabia tudo. o caminho, Ele sabia de cor. tudo. Que giro. Pois há histórias muito engraçadas com os burros dos moleiros. Os moleiros passavam muitos dias no moinho, não é? E chegava ao fim da campanha de moer, já não havia mais cereal, fechava o moinho, não é? Então era costume o moleiro ir ver os amigos nas tabernas das aldeias à volta. Só que nessa época as pessoas alimentavam-se mal, não é? Então a resistência ao álcool era muito pouca. Então qualquer pinga de álcool, o moleiro entrava logo em blackout, fechava. E muitas vezes o taberneiro carregava o moleiro para cima do burro, tocava o burro, e aí havia duas hipóteses. Ou o burro ia para casa e o moleiro tinha problemas, ou o burro vinha para o moinho e o moleiro acordava e pronto, e passava tudo. Mas essa era assim uma história que se conta aqui das nossas regiões em relação aos burros dos moleiros. Hoje as pessoas estão tentando inventar um carro automático que vai sozinho, não precisava Era naquela o Tesla época, da né? época. Era o Tesla da época e era muito mais barato que um Tesla. Este moinho foi construído no início do século XX. Entretanto, depois no final dos anos 60, como a grande maioria dos moinhos foi abandonado e acabou por ruir. Se virem ali da zona da porta para cima, a pedra está mais certinha, mais direitinha. É a marca da reconstrução do moinho. Estes moinhos têm uma particularidade. O telhado, que nós chamamos o capelo, roda sobre ele próprio. Faz sentido, porque a direção do vento também muda e então o capelo tem que girar Conforme a direção do vento, para captar a melhor direção do vento e conseguir moer o mais possível. Tem duas janelas, uma sempre virada a nascente e outra virada a poente, noroeste. Como eu disse há pouco, o moleiro dormia no moinho. Então aqui o nascer do sol acordava o moleiro e quando deixava de haver luz o moleiro olhava para a janela, não precisava de sair do moinho para ver que o sol se estava a pôr. É interessante vendo aqui essa história dos moinhos, porque a gente percebe que a matéria-prima da energia é uma coisa que já tinham percebido há muito tempo, porque
Em Portugal inteiro nós vamos caminhando e sempre nos pontos mais altos a gente vê muitos geradores eólicos Sim, exatamente. que geram energia, é um outro tipo de... Sim. Você está gerando energia para depois você utilizar a energia para o que você quiser, aqui tinha que ser diretamente para alguma Tinha que coisa, mas ser. já tinha se percebido Já há muito tempo que tinha. nesses pontos faz muito vento e se pode aproveitar a A energia. energia, exatamente. Os senhores dos geradores eólicos só inventaram a mesma forma, porque com a fonte de energia já se sabia como é que se havia de aproveitar. Ah, esse é o tomilho? A gente Esfrega um pouco nos dedos e agora cheira os dedos. Nossa, que delícia. Cheira a pizza. Verdade. Nossa, muito bom, muito bom. Este era o mecanismo do moinho. Originalmente esta casa era só metade. Era até aqui. Era a casa de habitação e daqui para ali era a casa das vacas e do burro. Nossa, mas a família numerosa com... Tudo ali. pedacinho. Muitos deles às vezes dormiam no palheiro. No palheiro, que é o sítio onde guardavam a palha. Sim, as casas eram super pequenas. E era caiada e só a fachada principal porque não havia poder económico e era só para receber o senhor padre. O senhor padre tinha um valor brutal. O senhor padre era lei. O sinal de respeito pelo senhor padre era caiar Entendi. a fachada principal. E só havia dinheiro para caiar a fachada principal. E havia uma divisão na casa que era chamada a casa de fora, que estava sempre impecavelmente limpa. Que era a casa de fora, que era a sala das visitas, no fundo. Então a gente chegou aqui na aldeia de Pia de Urso Pia do e essa Urso. aldeia tem uma... O Nelson estava contando que tem uma história interessante, né, Nelson? É, a aldeia do Pia do Urso é uma aldeia já muito antiga, dos poucos locais aqui na nossa região, em muitos quilómetros, que tem uma reserva de água natural, que são as pias em calcário. Essas pias foram abertas naturalmente pela água e acabaram por reservar a água da chuva durante vários meses. Essa água foi sendo utilizada pelas pessoas e depois também para alimentar os animais. Como passava aqui a estrada romana perto e nós não temos, neste momento não existe vestígios de onde é que ela passava, mas sabia-se que passava aqui perto, pensa-se que esta aldeia terá servido como aldeia albergue para os viajantes, ou seja, as pessoas que vinham de viagem acabavam por pernoitar por aqui e acabavam por também ter algum alimento dos locais e os animais também tinham alguma água. E é sensacional porque eles fizeram aqui um parque ecossensorial que eles utilizaram então a aldeia para fazer um percurso para pessoas E visuais. que não enxergam. Estou curioso para ver o que isso significa. Bem, nós sabemos que qualquer pessoa, quando tem a diminuição de um dos seus sentidos, os outros ficam aprimorados. Têm muito mais olfato, têm o tato mais apurado, têm mais audição. O que é que acontece aqui? Isto aqui é um estimular e é um desafio a qualquer pessoa visual também, que possa vir aqui e que tente perceber, não só vendo, não só olhando as coisas, mas perceber os cheiros, os ruídos, sentir a temperatura, as diferenças de temperatura, tocar nas coisas e perceber que há muito mais para além daquilo que se vê. É um bom desafio para nós também, irmos aqui, tentarmos perceber, ouvir os passarinhos, sentir o cheiro das plantas e tudo isso. Titinha, você tá roubando. Você não é tão alto assim, não. Com chapéu chegam em 60? Então, esta é uma das pias. As pias agora têm água suja, porque as pessoas não utilizam. Se a pessoa viesse cá ao tirar a água, se houvesse uma folha ou algo assim de sujidade, a pessoa tirava. E a própria água, como ia sendo mexida pelas pessoas, não chocava, não ficava
imprópria, neste caso dava sempre para consumir. Essa formação é uma formação natural? Esta, neste caso, foi aumentada aqui com uma pedra para cima para ter mais capacidade de água. Mas naturalmente ela levava já bastante água ali abaixo. Ai! Essa é a famosa pia do urso? Pia do urso, O urso tá bem amigável, não tá dando medo não. Ela é tranquila, comeu bem, não há problema. Muitos anos atrás havia um urso que perdeu o medo das pessoas que viviam aqui na aldeia. Os ursos nunca tiveram muito medo das pessoas e que vinha beber água a esta pia. E então ficou a ser chamada a pia do urso, como nós conhecemos atualmente. Há muitos anos a fauna era muito mais diversa do que temos agora. Tínhamos ursos, tínhamos lobos, cervos, gamos, veados, muitas raposas, e inclusivamente agora ainda há muitas raposas. E, entretanto, a grande maioria dessas espécies foi se extinguindo ao longo dos anos. Umas porque foram sendo caçadas, outras porque ameaçavam as populações e os rebanhos das ovelhas e das cabras, que é o caso dos lobos. Os ursos também eram, de certa forma, invasivos para o modo de vida das pessoas e foram sendo também afastados, outros extintos mesmo. Originalmente as casas não eram com a Não eram com a pedra fachada em cru, como nós chamamos em cru. Tinham normalmente, eram caiadas. Ou seja, tinha cal, tinha uma mistura de argila ou barro e areia, e depois levava cal por cima, mas era só a fachada principal mesmo. Então originalmente a aldeia era toda branquinha. As fachadas eram todas brancas, as laterais e partes de trás não. Agora que a gente conheceu aqui o entorno, bastante coisa natural, super bonita aqui a serra. Ainda bem que a gente foi com 4x4 para subir lá nos moinhos. De carro normal não dá. E conhecemos também a aldeia de Pia de Urso. Agora nós vamos voltar para onde deixamos o carro para conhecer lá a gruta, então, a gruta das moedas. Deve estar dando tontura em vocês, né, miradeira? É, porque aqui é todo terreno. Vamos começar o passeio guiado. Impressionante aqui dentro. É incrível a gente pensar que isso aqui é tudo construído naturalmente. Porque é muito bonito, como se fosse um monumento, uma catedral Não antiga. deixa de ser um monumento natural, né? É, parecem esculturas, na verdade. Sim, sim. Aqui chama Gruta da Moeda porque, reza a lenda, um senhor estava passando por essa região com um saco de moedas de ouro e as moedas caíram como se fosse num algar e que tinha umas cavidades e as moedas caíram. E aí mais tarde, quando eles descobriram aqui a gruta, que foi nos anos 70, foi uns caçadores que estavam vindo atrás, acho que de uma raposa, alguma coisa, encontraram aqui as grutas. Aí começaram a chamar de Gruta da Moeda. Foram apenas 3 anos depois, nos anos 70, que eles descobriram a gruta, que eles abriram a gruta para visitação. Então se conhece, apesar da gruta ter milhões de anos, o conhecimento dela é muito recente. E a moeda não é porque tem a moedinha jogada ali, viu? Aliás, não joguem moeda. Quando a gente vai passando por esses, como se fossem pias naturais com água que vai depositando, algumas pessoas jogam moeda ali para pedir desejo, essas coisas, mas não é bacana jogar porque às vezes as pessoas não conseguem limpar, pode sujar um pouco a água. Essas águas que parece que estão escorrendo são chamadas de bandeiras. Em vez de formar estalagmite ou estalactite, forma a bandeira, que é a água quando escorre. E tem uns fiozinhos que são transparentes por causa dos minerais.
A natureza, ela é muito sábia, né, Miradeiros? Ela quer seguir o percurso natural dela e não quer interferência. Se o ser humano vem e toca aqui na estalagmite, ele para de crescer. Pede-se para Não tocar em nada. Não tocar em nada porque senão vai parar o crescimento natural. A natureza é muito impressionante, né? A gente vem para esses lugares e fica rendida com tamanha... Não só beleza, com tamanha força, com tamanha vivacidade. Tem uma parte ali que está mais esverdeada entre as estalactites, que são fungos. De tempos em tempos, eles retiram isso, porque como não é natural aqui da gruta, então tem que ser retirado. Como entra a iluminação, que faz proliferar esses fungos. A cor natural é essa mais avermelhada, não é a verdinha. Mas é incrível assim a sensação que dá, como eles colocam uma iluminação assim embaixo desses lagos naturais, digamos assim, porque tudo isso é água da chuva, que vai sempre de baixo para cima. A gente está vendo aqui bastante, aqui está bem úmido, caindo pelas pedras, né, que vai fazendo essas formações. Como eles colocam as luzes, tanto nos lagos como em alguns pontos assim para você ver as cores, fica muito, muito, muito bonito. Adoramos aqui o passeio. Giríssimo. Aqui, as Grutas da Moeda, na verdade, eles oferecem vários tipos de passeio para quem estiver aqui pela região, aqui no distrito de Leiria, aqui perto da Batalha, quiser fazer. A gente está deixando o link aqui na descrição do vídeo, como a gente sempre faz, também no comentário fixado no topo. E além desse passeio que a gente fez, né, que dá para você subir a serra, ver a aldeia, depois visitar aqui a gruta. Eles até têm aqui um café, né, que eles dão uma degustação ali dos licores, das coisinhas ali que a gente pode fazer. Também dá para vir só para visitar a gruta, né, se quiser. Dá para ver todas as opções aqui nos links que a gente está deixando, com os preços, tudo, para quem quiser vir. Vale muito a pena. Venham visitar. Eu adorei, porque para mim foi a primeira vez que eu fui numa gruta. Eu sempre via as fotos e achava assim, uma coisa muito diferente. E realmente é uma coisa muito diferente. É muito bonito. impressionante, é muito impressionante ficar assim tão perto da natureza, tão bruta. Vale a pena a visita, principalmente assim hoje que a gente variou, né? Foi para cima na serra, foi para aldeia, foi para gruta. Foi um espetáculo. Espetacular. Espetacular. Aqui, essa série aqui pelo centro de Portugal tá terminando hoje. Mas tudo bem, porque depois vai ter outros lugares, né? Vai ter norte, sul, sei lá onde que a gente vai estar. Mas a gente se vê então. Próximo vídeo. Tchau!